Independente de quantos vídeos você já viu sobre procrastinação ou livros que você já comprou sobre produtividade, uma hora ou outra você já esbarrou no problema de procrastinação. E isso não é nada novo. Há 1000 anos atrás a gente já tinha uma palavra que os gregos antigos utilizavam para descrever a procrastinação: acrasia, que é simplesmente a ideia de nós fazermos algo contra nós mesmos, mesmo sabendo o que a gente deveria estar fazendo. E mesmo sendo uma palavra histórica e milenar, talvez ela seja ainda mais prevalente hoje porque a gente vive num mundo cheio de distração e de prazeres imediatos. Então, como que a gente resolve isso? De longe, uma das perguntas que eu mais recebi e que eu mais trabalhei ao longo da minha carreira é: Lucas, como lidar com a procrastinação? Por que a gente faz coisas que a gente sabe que a gente não deveria estar fazendo e como parar de fazer isso? Para isso, pessoal, é importante que vocês entendam que, primeiro, saber que eu preciso fazer alguma coisa não é o suficiente para eu fazer. Eu posso ler um livro sobre como nadar, eu entender todo o processo de como nadar e mesmo assim não saber como nadar. Afinal, eu saber não é um pré-requisito necessário para eu mudar o meu comportamento. O que muda o nosso comportamento como ser humano é o que controla os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos comportamentos e a nossa resposta fisiológica. Isso é importante vocês saberem porque a procrastinação, por mais que ela pareça ser algo muito ruim e muito nocivo, ela na verdade ela tem alguns benefícios. Afinal, se ela não tivesse, se ela fosse toda ruim, você provavelmente já teria parado de fazer ela. O ponto é que a procrastinação ela tem 5 principais fatores que ela vai tentar fazer na sua vida. Um dos objetivos principais da procrastinação é te mandar um alerta. Ela está falando: olha, eu sei que você quer fazer isso, mas vai ser desconfortável. Logo, você deveria evitar, você deveria fugir, você deveria fazer outra coisa. Então, um objetivo principal da procrastinação é evitar alguns desconfortos. É ela te mostrar que às vezes fugir pode ser prazeroso e que talvez você não gastar energia com algumas coisas pode ser muito bom. Então, ela ajuda a gente a evitar entrar em contato até com algumas crenças e regras desconfortáveis de encarar. Se às vezes eu tenho algum problema com a minha autoestima, se eu tenho algum problema com habilidades sociais, eu começo a procrastinar essas coisas para evitar entrar em contato com a dor que seria eu enfrentar essa crença que eu tenho de que socializar é difícil, ou de que falar com pessoas é difícil, ou que eu não presto, que eu não sou competente para fazer tal tarefa. Então, a gente não ser exposto aos novos desafios já é, sim, por si só, muito prazeroso. Só de eu falar: olha, você vai ter que me pagar R$ 1.000 daqui a 2 minutos, e quando chegar a 2 minutos eu falar: não, pode ficar tranquilo que você não precisa mais pagar, foi ótimo. Você acabou de ser livrado de algo, você escapou de algo que ia ser negativo. E a procrastinação está tentando fazer a mesma coisa com você. Então é muito importante que vocês entendam que na linha do tempo da procrastinação, a primeira coisa que acontece é algo antes da procrastinação, que é que a gente tem uma tarefa importante. Quando a gente fala que é alguma coisa importante, é porque eu tenho um valor associado àquilo ou tenho algum objetivo associado àquilo. Então, quando eu estou conectado com essa ideia de que eu vou ter uma tarefa importante e que isso vai ter algum desconforto associado a essa tarefa, eu começo a experienciar uma desregulação emocional. Seja porque eu pensar que aquilo vai ser muito difícil, ou que eu não vou conseguir dar conta, ou que vai dar muito trabalho, ou eu não tenho energia. Então, nesse momento, a nossa indisposição de passar por esse sofrimento, de juntar a nossa energia para cumprir essa tarefa, muitas vezes é o que causa a procrastinação. E aí, nesse momento, a gente foge da tarefa, seja mexendo no celular, seja indo fazer outras coisas, ou até algumas procrastinações produtivas, que é, por exemplo, eu não vou malhar, mas eu vou lá lavar meus pratos, ou então vou lavar minha roupa. Que você está produzindo, só que você não está fazendo ainda o que você se propôs a fazer. Beleza? E um dos principais fatores que mantém a gente preso nesse ciclo, pessoal, são esses 2 pontos: as consequências de alívio. As consequências de alívio e a falta da gente perceber que a gente não está mudando a nossa vida. Quando a gente está procrastinando, a gente está sendo controlado pela ideia de que o alívio a curto prazo que a gente vai sentir vai ser mais importante do que a gente não mudar. Vai ser mais importante do que a gente passar pelo desconforto de ir na academia, de estudar, de fazer qualquer coisa. E quando a gente não é controlado pela ideia de que, putz, está tudo bem, por exemplo, eu não malhar hoje, quando a gente é controlado por essa ideia, naturalmente a gente vai procrastinar, naturalmente a gente vai evitar essa tarefa. E quando a gente olha para o tanto que aquilo vai ser difícil, quanto que a gente vai precisar de esforço para fazer aquela tarefa, a gente também tem uma tendência a procrastinar. Só que se a gente começar a olhar para o peso que é a gente não ter mudado a nossa vida, aí a gente começa a talvez colocar o pezinho na porta. O ponto principal que eu quero que você tire desse vídeo é que a procrastinação está chegando para você e está te fazendo uma proposta.
Ela chega para você e fala: olha, amigo, eu sei que você quer malhar, que você quer estudar, que você quer ganhar mais dinheiro, que você quer mudar seu emprego, mas vai ser desconfortável. Eu acho que é melhor você evitar. E, eventualmente, você é controlado por esse alívio imediato que ela te oferece, que ela é muito sedutora, ela fala: beleza, realmente vai ser desconfortável, então é melhor eu não fazer. Só que o que a gente quer começar a mudar a nossa percepção aqui é olhar mais para a ideia de quem você se torna quando você procrastina. Porque se você está evitando alguma tarefa que é importante, por exemplo, estudar, trabalhar ou alguma coisa assim do tipo, é porque você está deixando de fazer algo que é valioso para você. Só que ao mesmo tempo que você está deixando de fazer algo valioso, você está deixando de se tornar uma pessoa alinhada com seus valores e com seus objetivos. Então, eu quero que você seja controlado, principalmente no momento em que você se pegar procrastinando, pela pergunta: quem você se torna quando você procrastina? No caso, quem eu me torno quando eu procrastino? Essa vai ser um dos cartões de enfrentamento que eu vou sugerir ao longo do nosso plano de ação, que eu vou te explicar daqui a pouquinho, para a gente começar a implementar no seu dia. Porque a gente precisa de lembretes para a gente se pegar quando a gente estiver procrastinando, que a gente tenha algum recurso externo, talvez um post-it, talvez um cartãozinho, um alarme, que vai lembrar a gente dessa ideia de que enquanto a gente está procrastinando, a gente está se afastando dos nossos valores. E uma coisa que é importante também de você perceber é de que a procrastinação está te fazendo uma oferta. Olha, eu acho que você deveria procrastinar, você deveria fugir dessa tarefa. Só que agora a gente vai fazer uma outra contraproposta para ela. Você vai devolver a pergunta para o monstrinho da procrastinação falando assim: funciona? Eu procrastinar funciona? Sim ou não? Eu continuar do jeito que eu tenho feito, eu continuar procrastinando da maneira que eu tenho procrastinado, tem sido útil na minha vida? Porque se sim, ótimo. Quem sou eu, né, para falar faça isso, não faça aquilo? Mas se não estiver funcionando, será que está na hora da gente tentar algo novo? E o nosso objetivo aqui, pessoal, com essas perguntas, é da gente começar a dar peso para a ação da gente fazer. Porque até então, quando a gente olha para adiar, a gente vê como algo positivo. A gente vê que a gente vai estar ganhando, que a gente vai estar tendo um alívio e que isso, de certa forma, é uma troca legal. Na balança de fazer e adiar, a gente está olhando para essa troca e falando: vale a pena adiar. E o que a gente quer começar a fazer é dar peso para a ação de você, o que você ganharia caso você fizesse e o que você perde caso você não faça. E com isso fica impossível da gente não falar sobre motivações e valores. A nossa motivação não é isso que ensinaram para você, que é uma emoção que vem, que deixa a gente feliz, que depois vai embora. Motivação é o motivo para a sua ação. Se você tem um motivo forte, tem maior probabilidade de você fazer. Se você tem um motivo fraco, você tem menor probabilidade de fazer. Então, quando a gente olha para motivadores, a gente quer se conectar com a ideia de por que fazer seria mais valioso do que adiar. Por exemplo, se eu chego para você e falo: olha, eu sei que você está aí no seu conforto e tal, que você provavelmente está sentado, deitado, vendo esse vídeo, mas eu vou pedir para que você levante e que você dê pulos, que você comece a pular do lugar onde você está. Você muito provavelmente não vai fazer isso, porque você não tem um bom motivo para fazer isso. Você vai procrastinar isso até a morte. Só que se eu chego para você e falo: olha, cada pulo que você der, eu te dou um Pix de R$ 150. Aí, provavelmente você vai começar a pular muito e eu vou ficar pobre. Então não pule. O ponto é que quando a gente tem um bom motivo, algo que conecte a gente com a ideia de por que pular seria importante, automaticamente eu não preciso falar para você: olha, vai lá e faz isso. Vai lá e pula, vai lá e faz seus pulos diários. Você naturalmente, quando é conectado com esse motivo, você já vai gravitar para fazer as coisas que são importantes para você. Então, com o primeiro plano de ação dessa série de vídeos que a gente vai falar sobre procrastinação, eu preciso que você conecte com seus motivos. Eu preciso que você olhe para a sua vida e veja quais que seriam os prós de você procrastinar e os contras de você procrastinar. Porque lembra, tem prós sim de você procrastinar. Só que talvez os contras também existam. E se a gente olha para eles, talvez eles já controlem mais o comportamento da gente pensar: beleza, eu procrastinar não está valendo a pena. E também da gente conectar com porque fazer tem prós e que também tem contras. Só que mesmo tendo esses prós e contras, talvez a gente ache algo que a gente está apaixonado o suficiente para suportar esse processo. Porque um dos problemas que a gente encontra é que o jeito que a gente aprende a lidar com esses desconfortos é quase como se fosse a ponta desse lápis aqui, dessa caneta. Eu não sei se está dando para ver, mas é uma caneta bem pontudinha.
E o jeito que a gente experiencia é que a gente vê uma emoção negativa e a gente fala, olha, não quero sentir isso, então eu vou procrastinar. Não quero sentir esse desconforto, então eu vou procrastinar. E naturalmente a caneta volta. E o que acontece? A minha mão ela está mais machucada agora. Então eu não consigo talvez nem empurrar ela tanto na próxima vez. E se você parar para ver, uma coisa que acontece também é que o momento em que eu mais sinto a ponta da caneta é quando eu estou tentando empurrar ela. O esforço que você tem para procrastinar, às vezes é muito mais difícil do que, de fato, o esforço que você precisaria para cumprir aquela tarefa. Então a ideia é da gente começar a abraçar e estar disposto a sofrer pelas coisas certas. A palavra paixão vem do grego que significa passio, que significa aguentar. Significa que você achou algo que vale a pena aguentar sofrimento para conseguir aquilo. Então eu preciso te conectar com a ideia de por que você fazer algo, mesmo sendo difícil, vale a pena. Nos próximos vídeos nós vamos falar mais de ferramentas para lidar com a procrastinação, de como que a gente pode colocar timers, organizar nosso ambiente e a nossa vida para que seja mais provável da gente fazer também e que a gente crie uma relação de, no mínimo, não agressão. Então, se inscreve no canal e já dá um like no vídeo para você não perder os próximos. Até a próxima!